Paz do Senhor para os irmãos. Louvamos a Deus por mais uma vez estar convosco para estar lecionando a lição 12, que vamos tratar hoje a conduta do crente em relação à família. Louvamos a Deus, minha esposa está do meu lado também, é professora da escola dominical, e vai estar saudando também os irmãos. Paz do Senhor para todos os irmãos, graças a Deus nesta manhã. É um privilégio para mim estar fazendo parte desta aula com o meu esposo. Gostaria que você, neste momento, pegasse a sua Bíblia e a sua revista, lição 12. Nós vamos estar lendo o texto áureo, acompanhe aí em vossa revista. Texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Está em Efésios, capítulo 5 e versículo 31. Também verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Queridos, eu vou estar, não vou nesta manhã fazer a leitura em classe, estará aí em seu vídeo e você pode estar acompanhando. Nós vamos estar entrando na introdução para nós ganharmos tempo. É uma lição, um conteúdo muito maravilhoso que você pode, creio que você está aí com a sua família, tirar proveito dessa lição. Minha esposa vai estar nos ajudando nesta lição, que será uma bênção. Então vamos lá agora para a introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Está lá em Mateus capítulo 19, 4 e 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nós vemos aqui, irmãos, que o plano de Deus é importante para cada um de nós. Esse projeto, o que quer dizer a palavra projeto? Projeto é uma intenção de fazer aquilo que ele planejou, agora ele quer que seja executado, vai se realizar. Então Deus constituiu um projeto onde o homem e a mulher estarão constituindo famílias, estarão vivendo juntos. Esse é o projeto de Deus. Nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então nós temos hoje base para um relacionamento maravilhoso que temos aqui na palavra de Deus. E esse projeto funciona que nós estamos aqui hoje para também testemunhar desse projeto maravilhoso que o Senhor fez em nossa vida. Efésios capítulo 5, versículo 31, está lá no texto áureo da nossa lição, está escrito, eu vou estar repetindo: por isso deixará o homem seu pai e sua mulher e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Nossa irmã Elizabeth, professora, estará também fazendo um breve comentário desse versículo. Acabou de ser citado aqui que o filho deixará pai e mãe. Alguns problemas no casamento são detectados por conta da não observância da palavra de Deus. Está falando assim, olha, deixará o homem, pai e mãe. E quantos casamentos, quantas pessoas, às vezes nós precisamos aconselhar por conta deste problema. Porque se casou, então a Bíblia está dizendo que é para deixar, é para desligar do pai e da mãe. Agora, o cônjuge, o relacionamento dos dois vai ser resolvido dentre eles. Eu não vou levar os problemas para minha mãe, para o meu pai.
Os nossos problemas nós vamos resolver, os casados. Então, por isso que deixará o homem pai e mãe, e vai resolver os seus próprios problemas, não se desligando, né, da família. Não é esse o interesse da gente em dizer tais palavras, mas se desligando na questão relacionamento homem e mulher. Vocês agora se casaram, tem que ter o seu planejamento, e vocês agora já devem estar aptos para resolver os seus problemas. Se não estiverem aptos, se não estiverem ainda à altura de ter condições de resolver problemas entre vocês dois, então ainda não estão aptos para casar. Alguns problemas vão surgir que vai precisar sim da ajuda, né, de uma ajuda extra, e essa ajuda deve ser sim procurada, mas vocês que vão casar devem ter esta maturidade para conseguir resolver os seus próprios problemas. Senão, terão problemas duplicados. Glória a Deus. E por isso que esse projeto, irmãos, é um projeto que precisa ser começado com uma estrutura, com base bíblica, com base na palavra de Deus. Nós vamos estar entrando aqui no tópico 1, a conduta do crente como marido. Presta atenção, irmãos, aí, agora que está em casa, a conduta do crente como marido. Então, no capítulo 5, Paulo está aqui enaltecendo o matrimônio. Paulo está valorizando o matrimônio, que eleva o mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos analogia referente ao marido. Há uma comparação agora que nós vamos aprender hoje na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está trazendo um aconselhamento pastoral agora para a igreja de Éfeso. Aos irmãos começar agora a traçar um papel do marido, ou melhor dizendo, um perfil da família judaica. Agora, Paulo está trazendo aqui um aconselhamento pastoral, que como agora os gentios e os judeus se converteram a Cristo, agora Paulo entra com esta palavra pastoral, trazendo o aconselhamento, a conduta agora do marido para com a esposa e a esposa para com o marido, valorizando a família. Quer dizer, essa conduta é uma conduta cristã. Então ele está traçando aqui um perfil para a igreja de Éfeso, tanto agora para o gentio como para os judeus. E esse papel deveria ser definido pela liderança, porque estava começando a igreja. Então esse aconselhamento para que valorizasse toda a família, que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso aqui, Coríntios capítulo 1, versículo 11, melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, a relação dentro do lar é explícita na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Fazendo uma analogia que eu acabei de dizer, vou estar falando mais para frente. Como o homem é o cabeça da mulher, parece que essa frase tem soado em nossos ouvidos uma expressão muito forte, valorizando mais o homem do que a mulher. Não, irmãos, é uma comparação, nós vamos entender. Como o homem é o cabeça da mulher, assim Cristo é a cabeça da igreja. É uma organização maravilhosa, e ela mostra um modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando absoluto bem-estar. Então a preocupação do homem tem que ser com o seu lar, preocupação com o mantimento, preocupação com a educação, preocupação em harmonizar a família, para que a família esteja bem no cotidiano,
porque hoje a família é um instrumento para influenciar a sociedade que nós vivemos com o modelo bíblico, o modelo cristão, influenciar a sociedade, porque isso vem de Deus e é maravilhoso e é bom. Agora eu quero dizer para os irmãos, como Cristo, 1 Coríntios, que eu acabei de dizer, capítulo 11, versículo 3, que o homem é a cabeça da mulher, como ele deve tratar a sua esposa. Presta atenção então no que eu vou dizer agora neste momento. O movimento feminista, ele está dizendo assim que esse sistema cristão entre o homem e a mulher em família é um sistema opressor. Mas quando Paulo está trazendo para os irmãos em Éfeso, esse sistema agora é um sistema cristão que vai gerar em nós o amor, e esse amor que vai controlar a nossa família, é o amor de Deus que nós aprendemos na palavra de Deus. Então nós vemos aqui que o modelo cristão está fundamentado em amor, em respeito um para com o outro. Então esse amor que domina, esse amor quem constrói. Vamos lá, irmãos, vamos para o 2. O amor como elemento primordial, é o que eu acabei de falar. O amor é essencial, ele tem que ser primeiro na vida do cristão. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha o exemplo aí maravilhoso que Cristo deu à sua vida. Irmãos, o que Cristo passou pela noiva, olha, é muita renúncia. Assim, o marido também deve fazer como Cristo fez para a igreja. Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo com a igreja foi altruísta e incondicional. Nossa irmã Elizabeth, o que a irmã pode nos dizer sobre essa palavra altruísta e incondicional? Sim, altruísta é aquele que pensa nos outros, em vez de pensar em si. Incondicional é aquele que não depende independente de algo. E o amor de Cristo para conosco, para com as nossas vidas, é exatamente assim. Como está escrito em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, porque éramos bonzinhos, porque tínhamos algo para dar em troca? Não. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é um amor altruísta e incondicional. Nós não precisamos dar nada em troca para que Ele nos amasse. Ele nos amou por bondade, graça e misericórdia. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Se nós exercitarmos, como no começo nós nos conhecemos, começamos a exercitar aquilo que estava dentro de nós, o carinho, os presentes no começo, e as palavras e também os projetos que nós tínhamos para futuramente prosseguir uma vida a dois. Então nós deixamos a nossa família para que nós possamos prosseguir o projeto de Deus. E isso tudo é feito com base no amor. Sem amor não tem como conquistar uma família. Sem amor não tem como prosseguir uma felicidade que Cristo projetou para nós. Vamos lá para o 3. O cuidado do marido à esposa. Olha, irmãos, isso daqui agora
como Cristo amou a igreja, agora ele traça para nós um exemplo como nós devemos tratar a nossas esposas, como nós devemos tratar aquela pessoa que ele colocou ao nosso lado, a nossa ajudadora. Vamos lá. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Olha, eu tenho cada dia mais procurado não só dar o melhor, mas tratar também a minha esposa, porque isso é recíproco. Eu dou para ela e ela dá de volta para mim. Isso daí é uma coisa linda. Quando você faz algo para a sua esposa, ela vai retribuir da mesma forma que você deu para ela. Agora nós também, como igreja, como Cristo sofreu, padeceu, nos amou, nos está abençoando de uma forma maravilhosa, da mesma forma nós devemos retribuir ao nosso Deus, com a nossa fidelidade, com a nossa perseverança, com o nosso testemunho de fidelidade. Assim é o amor de Deus para conosco. Vamos lá. Que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Olha para você ver, é recíproco. Se eu quero que ela me dá atenção, eu tenho que dar atenção para ela também. Olha o cenário, irmãos. Quando você sai de casa, o bom dia, olha, que Deus te acompanhe no seu serviço. Quando você volta, você vai sentar, almoçar, ou ela vai fazer um almoço para você. A gratidão. Quando você levanta da sua mesa, você pode usar as palavras, não sei como você usa a sua palavra aí com a sua esposa, mas obrigado pelo café, obrigado pelo jantar. Ela não foi obrigada a fazer algo para você, mas por gratidão, você vai falar assim: muito obrigado pela comida que você fez. Ela vai ser grata e vai retribuir no outro dia. Ela cada dia vai tentar fazer uma coisa diferente para você. É isso que acontece em casa, não é? Quando eu vou isso mesmo. Quando eu me retribuo a ela, eu tenho certeza absoluta que quando eu chegar em casa vai ter alguma coisa diferente em casa. Ela sabe o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, a roupa que eu gosto de usar. E da mesma forma, irmãos, Cristo também, Ele ama a sua igreja, e da mesma forma como Ele faz, nós também devemos fazer isso também com o nosso Deus. Então trata a sua esposa melhor, continue tratando ela melhor, valoriza essa mulher maravilhosa aí que está do seu lado, que Deus preparou para você. Vamos lá. A consideração é a honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viver. Isso aí é notório. O mesmo tratamento que nós temos na nossa casa é o mesmo tratamento que nós temos aonde nós vamos. Eu valorizo a minha esposa, porque ela tem cuidado da minha casa, do meu lar e da minha vida. Vamos lá, irmãos. Subtópico 2. A conduta do crente como esposa. A conduta da mulher feminina como esposa. Vamos lá. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Olha só, irmãos, o conceito de submissão cristã. Pastor irmã Elizabeth, esta palavra submissão, o que a irmã pode falar para nós sobre essa palavra submissão? Submissão é sujeição, acatar ordens de outro, de alguém. No nosso conceito cristão aqui, nós poderíamos definir melhor a submissão bíblica para a esposa da seguinte maneira: submissão
é a esposa estar casada com a missão do esposo, com a missão do marido. Porque só assim, só desta forma, desta maneira, nós poderemos ter progresso e sucesso na nossa vida, no nosso relacionamento. E submissão pode soar muito pesado para algumas pessoas que ainda não compreenderam o seu papel dentro do lar, dentro desse relacionamento que Cristo propôs, que Deus planejou e projetou para homem e mulher. Então, esta submissão, vou dar aqui um exemplo para a gente definir melhor. De repente, o meu esposo chega em mim e diz assim: vamos mudar de casa. Qual deverá ser o meu papel? Porque submissão não é escravidão, não é ser capacho, né? Não é o meu esposo dita todas as regras e eu ouço e acato tudo sem sequer questionar, né? Sem sequer conversar e dialogar a respeito. Então, de repente, ele diz: nós vamos mudar de casa. Qual deve ser, no seu pensamento, no seu conceito, qual deve ser a atitude que eu devo tomar? Eu devo dizer: por que nós vamos mudar? Então, nós vamos conversar, nós vamos dialogar o porquê de tal coisa, para onde iremos, por que iremos, se nós vamos ter uma condição favorável em determinado lugar. Então, nós vamos chegar aos porquês. Então, de qualquer forma, eu estou submissa. Porque ele fala: vamos mudar. E eu não falei para ele: de jeito nenhum, se você quiser, você vai sozinho. Isto seria insubmissão. Na submissão, eu deveria dizer: vamos. Mas o que eu quero mostrar, o que nós queremos mostrar nesta manhã para os irmãos, que esta submissão não vai anular os meus pensamentos nem os meus desejos. Por quê? Porque é recíproco. É isso que já tem sido falado aqui. É daqui para lá e de lá para cá. Então, nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós vamos chegar a um bom senso para descobrir qual é o melhor caminho a ser tomado. Se no longo do caminho nós descobrirmos que a ideia do meu esposo não é uma ideia correta, pelos fatos que nós já discorremos e já dialogamos e descobrimos que não seria viável, então qual é o papel do meu esposo como aquele marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja? Não, realmente, agora analisando todos os fatos, você está certa. Então, vamos cancelar esta ideia. Estão compreendendo, irmãos? E de repente, se eu sou insubmissa, como eu disse aos irmãos, eu diria: se você quiser, vai você sozinho. Então, não é assim que se procede. Então, a submissão é eu estar sujeita, mas também dentro desta sujeição, usar os atributos que fora dado para a mulher, de uma esposa ajudadora, que a mulher tem essa capacidade que foi dada desde o Éden para ela, de ajudadora. Então, nós, mulheres, nós não podemos e não precisamos nos sentir inferiores, nós precisamos simplesmente compreender qual é o nosso papel. Eu compreendo o meu papel, meu esposo compreende o papel dele e estaremos sempre dentro dos planos de Deus. Obrigado. Portanto, irmãos, aqui não se trata de uma sujeição irracional do domínio de alguém, mas isso se faz voluntariamente e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Eu tenho que ouvir a opinião dela. Se eu vou fazer alguma compra, eu tenho um pensamento talvez de comprar um carro, eu vou consultar minha esposa: olha, eu estou querendo comprar um carro, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Qual que é o melhor caminho? Talvez ela fale assim: não, agora, olha, a ajudadora do lar, agora não é o momento de você comprar esse carro. Então eu vou entender o pensamento dela também, que ela tem uma visão de ajudadora do lar. Agora, eu também não posso chegar e falar: não, eu vou comprar e ponto e acabou. Não, nós temos que fazer isso em amor. Projetos se constroem unidos, eu e ela, numa só carne.
Eu não posso fazer nada sem o consentimento dela, porque nós estamos numa só carne. Se eu vou comprar algo, eu vou dizer para ela assim: olha, o que você acha? O que nós vamos fazer? O dinheiro dá, as condições estão boas, vamos esperar mais um pouco. Então, tudo que ela vai comprar, olha, eu preciso comprar isso, vamos ver. Então, é feito tudo racionalmente pensando. Não é de uma forma, eu vou fazer e pronto, acabou. Assim também, às vezes a noiva não se chega através de Cristo e fala assim: eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu vou desobedecer. Não, é tudo em amor. Deus deu amor para nós, nós estamos retribuindo, e da mesma forma, o amor que ela está me dando, eu vou estar retribuindo. Então isso se faz numa conduta, pois se trata de um nível de relacionamento entre Cristo e a amada igreja. Esse relacionamento aqui é que Cristo quer que apareça, é o projeto dele, está na Bíblia. O amor tem que estar condicionado a ele, ligado a ele. Se eu estou nele, então eu amo a minha vida, e se eu amo a minha vida, eu amo a pessoa que está do meu lado. Vamos lá agora para o 2, a condição da mulher cristã. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Ela estava em segundo plano, em segundo lugar. Olha como Cristo fez. Veio, colocou a mulher, nós vamos falar já sobre isso, também para nos ajudar. Não é secundária mais. Agora ela está do lado, ajudando em tudo e harmonizando tudo. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Mas, irmã Elizabeth, a irmã pode falar sobre as mulheres na Bíblia que também valorizaram, obedeceram? Fala alguma coisa para nós sobre as mulheres da Bíblia? Sim, é muito importante nós atentarmos para um detalhe que o meu esposo acabou de dizer, da valorização que Cristo trouxe para nós, mulheres. Voltando ao Antigo Testamento um pouquinho, fazendo um breve comentário, nós vamos entender e compreender que este sempre foi o desejo de Deus, de que a mulher tivesse na sociedade um destaque de dignidade. Sempre foi o papel de Deus, sempre foi o desejo. Nós vamos observar várias mulheres do Antigo Testamento que tiveram posição extremamente destacante na palavra de Deus. Mostrando com isto para nós, Deus estava mostrando com isto para nós que não havia diferença nesta posição de dignidade. Cada qual com o seu papel, o homem com o seu papel, que é diferenciado do da mulher, a mulher com o seu papel, mas todos, ambos, um destaque de dignidade. Diante da sociedade deveria ser tratado de igual forma. Então nós vamos observar, podemos citar aqui Ruth, que foi uma mulher brilhante, os irmãos conhecem a passagem, né? E quando agora, Noemi, manda elas voltarem embora, as suas noras. O que Ruth faz? Ruth fala assim que não vai voltar, que vai ficar com a sogra. Então ela se apega à sua sogra. E para mim, irmãos, é mais do que fidelidade à sogra, é mais do que amor. O ato de Ruth, a atitude dela. Porque nós vamos ver no texto que ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Então quando ela reconhece o Deus de Noemi como o Deus dela, ela está ingressada agora já no povo de Deus. E Deus dá uma posição de destaque para ela. Nós vamos ver que ela foi a bisavó de Davi.
Então ela entra na genealogia de Davi, uma mulher moabita, que ela nem fazia parte do povo israelita. Ela agora ingressa. Por quê? Porque Deus tinha plano de tratar igualmente as mulheres com dignidade. Nós vamos ver vários exemplos, né, que o tempo não nos permite, mas Abigail também. Nós vamos ver como ela foi valorosa, como ela teve sabedoria, salvou o esposo dela e salvou também o seu povo. Quando os homens de Davi pedem alimento e Nabal recusa, então ela intervém na história, interfere e pode mudar o quadro tanto do seu povo quanto da vida de Davi. Então são mulheres que foram valorizadas, que a Bíblia mostra o seu valor. Nós poderíamos citar também Débora, né, que é muito citada, que os irmãos conhecem, que era juíza, que julgava o povo de Israel. E de repente nós vamos pensar, só essas mulheres que a gente cita, porque são as que mais a gente ouve falar, mas tem muitas mulheres. Mas só essas já é o suficiente para nós entendermos que o plano de Deus para as mulheres nunca mudou. No intento de Deus, nunca houve a intenção de que as mulheres fossem desvalorizadas ou tidas como objeto, que a gente conhece parte da história, que as mulheres ainda hoje, né, no século 21 que nós vivemos, ainda existe isso. Os maltratos das mulheres, as mulheres sendo consideradas como um nada, né? Mas nesses exemplos nós já vemos que nunca foi esse o intento de Deus para a vida das mulheres. E agora, chegando no Novo Testamento, nós vamos ver Cristo abrindo o caminho. Irmãs, nós precisamos adorar a Deus e louvar a Deus pelo que Ele fez por nós, mulheres. Fez por toda a humanidade, mas quando Ele conversa com aquela mulher samaritana, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos e muito menos com uma mulher Ele poderia falar. E Ele faz isso. E tem também uma mulher que eu aprecio muito, Maria, mãe de Jesus. O anjo chega, aparece para ela e diz que ela vai ser mãe do Salvador. E ela se prontifica: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim então está o desígnio de Deus. E nós vamos observar que ela vai até o fim, ela cumpre a missão dela, ela está lá aos pés da cruz de Jesus, ela cumpre a sua missão. E Deus a exaltou de uma forma extraordinária. Ela é a mãe do teu Salvador, a mãe do meu Salvador. Então esse Jesus, Ele é digno de ser adorado, digno de ser louvado, merece honra, glória e louvor, porque abriu este espaço para nós, mostrando que as mulheres estão dentro do plano de Deus com papel diferente, mas com o mesmo valor que Ele deu ao homem, esse valor também é dado à mulher. E não nos esquecendo, já encerrando, mas não nos esquecendo que quando Ele ressuscitou, Ele primeiro apareceu às mulheres. Que privilégio! Então nós vemos que é um privilégio muito grande para as mulheres. Parabéns. Agradeço a Deus por ter mandado o seu filho para quebrar esse paradigma, né? Essa separação, por bondade e misericórdia, valorizando as mulheres no nosso dia a dia. Então Cristo, Ele quebra esse paradigma. Portanto, a mulher cristã hoje desfruta da plena liberdade que Cristo deu para elas. Por isso, meu querido irmão, valorize a sua esposa, valorize a sua família. Fala aí para ela que você ama ela com todo o seu coração. Essas palavras ajudam. Como Cristo amou a igreja, é o dever nosso. Paulo faz essa analogia. Como Cristo amou a igreja, o marido também deve amar a sua esposa, para que Cristo
possa completar esta obra em nossas vidas. Vamos lá, irmãos. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca. É que nem nós falamos no começo. O que você faz, ela vai estar retribuindo para você. Então esse processo precisa estar constante em nossa vida. O homem que assim se portar, coopera para que a sua esposa o reverencie. Palavras boas, tratamento bom. Se nós ficarmos aqui, nós vamos aqui fazer vários comentários, a hora não nos permite, mas é um assunto maravilhoso, Significa que a esposa participa das decisões da família. Então a esposa ela tem que estar sempre presente para participar das decisões. Não proceder como opositora, mas ajudar o seu marido em tudo. Então essa observância devida deve ser observada por nós. Queridos, começa a ler a Bíblia, começa a ser mais grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Ame a sua esposa. A minha esposa acabou de dizer, voltando atrás, como nós vemos aí no mundo o tratamento do homem para com a mulher. Mas é isso que Paulo estava falando, o amor de Cristo. Quando Paulo está dando esse exemplo para os pastores, para a família agora, esse comportamento diferente é um comportamento cristão, o amor cristão. Isso daí impede com que nós fazemos o mal à nossa pessoa que está do nosso lado. Então ame, procure amar, valorizar cada dia mais. Vamos lá. Agora nós vamos para o tópico 3. A conduta do crente como filho. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação, treinamento. Então a nossa obrigação como os pais cristãos que crê na palavra de Deus, nós temos que orientar os nossos filhos. Então orientamos, preparamos, porque lá no mundo que nós vivemos, nós chamamos o mundo que nós vivemos, eles vão ter muita batalha, eles vão ter vários desafios. Por isso a formação do caráter desde pequeno é obrigação da mãe e do pai estar formando um caráter para cada um deles, para amanhã eles tomarem as suas decisões. Porque Deus, como deu livre-arbítrio para mim, para minha esposa, também deu para os meus filhos. Então essa formação, o nosso dever é formar um caráter cristão nos nossos filhos, admoestando, orientando, sempre aconselhando, não importa a idade. Se ele casou, nós como pais devemos sempre estar orientando os nossos filhos. O 2, a conduta requerida dos filhos deve ser dos filhos, é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós filhos, obedecei os vossos pais. A obediência tem muito presente, viu? A obediência tem muito presente, isso é justo. Seu pai cuida de você, nós cuidamos dos nossos filhos, e isso é justo, eles nos retribuir a total educação e obediência. E Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais, na experiência, porque já vivemos muitos dias, então temos experiência para passar para eles, exemplos bons para que eles não cometam erro que talvez nós cometemos lá atrás. Então, para que eles não cometam erro, nós possamos passar para eles sabedoria. 3, o mandamento com promessa. Os filhos obedecem e têm a bênção de Deus. Vivam mais. Seus dias sobre a face da terra, diz a palavra de Deus, eles vão prolongar.
eles vão mais longe. Obedeça ao seu pai, à sua mamãe, não responda. Ele quer o bem-estar da sua vida. Você vai ser abençoado na faculdade, você vai ser abençoado profissionalmente, mas tem que estar debaixo das bênçãos de Deus. E o seu pai é um abençoador, sua mãe é uma abençoadora. Então creia nisso, nessa palavra. Quero crer em Deus que você tem absorvido coisas boas nesse momento que nós passamos aqui, como marido, como esposa e como os filhos. Olha a hierarquia que é linda. Deus, Jesus, o homem, a mulher e os filhos. Era uma hierarquia, obedecendo um ao outro, teremos a bênção de Deus. Gostaria que a nossa irmã Elizabeth fizesse também a conclusão da nossa lição. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Glória a Deus. Deus tem um projeto para você, para a sua família. Deus tem um projeto muito grande, jovem, moça, para a sua vida. Fica debaixo da bênção de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Muito obrigado por estar me acompanhando, viu, nessa lição maravilhosa. Um abraço em nome de Jesus, meu e da minha esposa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero também deixar que a minha esposa também faça os seus agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus, depois o meu esposo pelo convite de estar aqui participando desta aula com ele, e a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã, que nós possamos pôr em prática esta palavra que nós temos aprendido nesta manhã. Deus abençoe os irmãos, muito obrigada. Espero que você aproveitou e tirou coisas boas dessa aula, desses poucos minutos. Deus te abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.